Olá, boa noite a você. Estamos aqui no canal Falando a Verdade. Quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Uma boa noite a você. Que nós possamos hoje ganhar um pouco mais do Senhor, né? E prometo a você que nós vamos estar falando do assunto da qual nós paramos. Gostaria que vocês comentassem para que eu possa aprender com vocês também, tá? E nós aprendemos aqui um com o outro, tá? Gostaria de saber o ponto de vista de vocês, tá? E agradeço a você que se inscreveu no canal. E você ainda que não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal. Você que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui nós estaremos falando a verdade. Qual verdade é essa? A palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre todos os assuntos? Iremos saber o que a palavra de Deus diz, né? Será quebrado muitos paradigmas, muitos embaraços que às vezes nós se metemos, está aqui na palavra de Deus. Muitas vezes a gente se embaraça por não conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para que você possa entender o conteúdo. Nós estamos agora no segundo vídeo, certo? Continuaremos a fazer, vou fazer uma prévia para você do primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu compartilhei com vocês, falando para vocês sobre Isaías 14 e sobre Gênesis 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Assista o vídeo que vocês entenderão o que está sendo falado. No final do primeiro vídeo eu compartilhei com vocês que Gênesis 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui, meus amados irmãos, eu gostaria que vocês entendessem que aqui Lúcifer, ele tinha sido banido do céu e tinha arrastado do céu com ele a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos de Deus caiu com Lúcifer aqui no planeta Terra, que tinha sido criado no versículo 1, criado perfeitamente. Só que aqui nesse momento até então não tinha sido criado o homem, ok? Só para recapitular. Quando Lúcifer cai sobre a terra, Deus julga a terra com água e ele cobre toda a crosta terrestre, né? Toda a terra ele cobre com água, julgando a terra. E todos aqueles animais grandes que tinham naquela época, os dinossauros, morreram afogados. E os dinossauros foram julgados e perderam os seus corpos, né? Então, existe uma passagem na Bíblia que Jesus expulsou um demônio de uma determinada pessoa, da qual os demônios dizem: filho de Davi, o que fazes aqui antes do tempo? Não permita que nós saiamos dele e iríamos para aqueles porcos. E a Bíblia fala que Jesus permitiu que aqueles demônios, aquela legião de demônios, saísse daquele homem e fosse até os 2.000 porcos que estavam no precipício de um lago, de uma lagoa. E a Bíblia fala que os porcos se precipitaram e se lançaram por águas, certo? E aqueles porcos morreram. O que significa isso, meus irmãos? Significa que quando Lúcifer caiu, ele arrastou a terça parte dos anjos. E esses anjos que caiu com Lúcifer na terra não são demônios, como muitos entendem que são demônios. Não. Esses anjos caídos são principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Certa passagem em Daniel fala que Daniel orava por 21 dias. E quando ele começou a orar, Deus deu ordem a um dos anjos de Deus, Gabriel, se não me falha a memória,
para ele ir até onde estava Daniel e dar a mensagem a Daniel, dar a resposta que Daniel esperava. Mas a Bíblia fala que o príncipe da Pérsia segurou aquele anjo, e Deus teve que dar a ordem a Miguel, que é o general do exército de Deus, ir lá e intervir naquela batalha que estava acontecendo nos ares. Então ali nos ares, no intermédio entre Deus e Daniel, tem o meio do caminho. No meio do caminho, o príncipe da Pérsia segurou aquele anjo, que não era um anjo de guerra. Isso significa que nos ares existe potestades, principados e dominadores desse mundo tenebroso. Esses são os anjos caídos. Os demônios são os dinossauros que foram julgados e perderam os seus corpos, tá? Então, nesse versículo, eu gostaria de enfatizar para que você entenda que aqui Deus julgou a terra com água. Hoje, o mar, os oceanos, hoje nada mais é que casa de demônios, né? Então, como eles perderam os seus corpos, hoje o que eles fazem? O que eles fazem hoje? Eles procuram corpos para entrar e coabitar nesses corpos, ok? Então eu gostaria que vocês entendessem isso no versículo 2, tá? Deus julgou a terra com água, certo? E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus, versículo 3 agora, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Essa luz aqui que eu enfatizei na primeira mensagem, meus queridos, essa luz não é a luz do sol, essa luz é o próprio Cristo, certo? Então Deus fez o planeta Terra virar uma bola d'água e preta, porque se tornou trevas, escura, julgou com águas e ficou em trevas, tudo em trevas. Então, o Cristo, o Filho de Deus, brilhou, e toda a luz de Cristo, ela bateu naquela água e fez aquela água separar-se. Por exemplo, eu vou explicar da minha maneira, tá? Quando você pega uma água e coloca em um recipiente, e você pega um sol, você pega uma luz bem forte e fica enfatizando aquela luz naquela água, o que acontece com aquela água, meu querido? Aquela água ela vai evaporar-se, e ela vai subir e vai ficar por cima. Por isso que Deus fala lá mais para baixo, que vai falar que Deus separou águas de cima e águas de baixo. Águas de baixo, mares, oceanos e rios. Águas de cima Deus chamou o céu. Então quando ele brilhou a luz de Cristo, houve separação, primeiramente, entre luz e trevas, certo? Depois ele separou águas e águas, ok? Deus começa a reconstruir a terra, que já tinha sido construída há muito tempo atrás, tá? Então vamos lá no versículo 3, aonde eu parei. Disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Foi o primeiro item. Deus separou luz e trevas, correto? Versículo 5, capítulo 1 de Gênesis. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então eu quero que vocês entendam que a luz do primeiro dia, a luz de Cristo, ela foi suficiente para o primeiro dia. Todas as coisas que existiam nesse primeiro dia, estava tudo ligado na luz. Sem aquela luz, não haveria separação e não haveria nada. Tudo estava ligado na luz, correto? Então, eu quero que vocês entendam que a luz do primeiro dia, todas as coisas que foram criadas estavam ligados na luz do primeiro dia, tá ok? Ok. Vou recapitular o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6, tá? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas,
e separação entre águas e águas. É o que eu estava falando para vocês. Hoje houve um firmamento no meio das águas, certo? E separação entre águas e águas. Aquela luz brilhou, a água que estava negra, ela se tornou clara, ela esquentou, evaporou e fez separação entre águas e águas. Águas de cima e águas de baixo, ok? Olha lá, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento, que chamou o céu, tá? E a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então aqui, esse firmamento, para que você entenda, não é a terra. Esse firmamento é o céu, correto? Quero que você entenda que esse firmamento é o céu e não é a terra, tá? A terra, ela já está criada desde o princípio. Na verdade, a terra está escondida debaixo da água, porque vai vir uma palavra e apareça a porção seca. Apareça denota existência, antes. Não foi criado naquele dia, você vai ver mais para frente, tá ok? Vamos lá. Vou recapitular o versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 8. Chamou Deus o firmamento céu. Houve tarde e manhã o segundo dia. Tudo isso que aconteceu estava ligado na luz. Sem aquela luz não existiria nada disso, ok? E a luz é Cristo, tá? A luz do primeiro dia tipifica Cristo, ok? Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, ok? Apareça a porção seca. E assim se fez. Então aqui, as águas de baixo, que eram os rios, os mares, tal, o Senhor se ajuntou todas elas num lugar só e apareceu a porção seca. Aparecer denota existência, correto? Então o que eu falei, que Deus julgou a terra com água e cobriu toda ela com água, aqui está o mistério. Apareça. Eu cobri, agora eu quero que apareça. A terra suba, ela apareça, porque ela já existia, ela já tinha sido criada, correto? Então, a palavra apareça, ok? Deus disse no versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas de baixo, que são os mares, os rios, os oceanos, as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Olha lá, versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, ok? Isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo as suas espécies, cuja semente, olha só o que eu falei, cuja semente esteja nele. Quem que é esse nele? Na luz. Toda semente da terra, que as árvores, as plantas, está ligado nele. Não é a luz do sol aqui, é a luz de Cristo. O sol ainda não tinha sido criado. Aqui é a luz de Cristo. Ó, vou ler o versículo 11 para você entender. E disse: produza a terra. Ele deu uma ordem para que a terra que acabou de aparecer produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo as suas espécies, cada um segundo a sua espécie, correto? Cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Ou seja, até aqui
tudo que tinha sido criado estava ligado na luz do primeiro dia. Recapitulando, versículo 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Certo? Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Tudo estava ligado na luz. Tudo estava ligado nele. Quem é nele? É Cristo. Tudo estava ligado na luz, certo? Cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus fez a terra aparecer e fez toda a sorte de árvores, relva, erva, frutos, ok? E tudo isso ligado nele, tá ok? O versículo 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia, o 14. Disse também Deus, haja, olha aqui, ó, agora ele vai criar o sol para substituir a luz de Cristo, porque essa luz do primeiro dia, meus irmãos, essa luz do primeiro dia, ela era uma luz opaca, ela era uma luz fraca. Não estou falando que Cristo é fraco, não entenda assim, ok? Aqui é uma recriação de um planeta, ok? E o Senhor vai criar o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, ok? Entenda bem, tá? Então aqui o Senhor vai criar, versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, ok? Então, para que servem as estrelas? Para sinais, estações, dias e anos. A lua tem várias estações dela, crescente, lua cheia, minguante, tem várias, ok? Nós temos que entender, ok? Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento, no céu, certo? No firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez, ok? Assim se fez. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, certo? E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, ok? Para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia, ok? O quarto dia, houve tarde e manhã. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então aqui Deus começa a recriar o planeta, meu irmão. Por quê? Porque Satanás, quando caiu, trouxe a terça parte dos anjos e destruiu tudo. E o Senhor julgou a terra com água. E o Senhor começa a recriar o planeta Terra, tá ok? E até aqui não existia sol. Ele criou no quarto dia. Ele criou o sol, ele criou a lua, certo? Para ter divisão entre dia e noite, ok? Isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de ser vivente, peixes, baleias, tubarão, certo? Grandes peixes, pequenos peixes, toda espécie de seres viventes que tem no mar, no rio,
ok? E povoem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, olha lá, grandes animais marinhos, baleia, tubarão, certo? Grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Deus começa a recriar as coisas bonitas, os animais e tal, e pede para que eles se multipliquem, ok? Versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façam, olha aqui agora, aí que eu queria que vocês entendessem. Até aqui, Deus criou os seres, os animais, as coisas que você vê hoje na terra, as árvores, os rios, certo? Agora o versículo 26 do capítulo 1. Agora que eu quero que você entenda. Deus disse assim, ó: também disse Deus: façamos. A palavra façamos está no plural. No plural. Então aqui Deus está tendo um diálogo com o próprio Filho e com o próprio Espírito, ok? Deus aqui não está sozinho, ok? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Satanás disse lá no primeiro vídeo que eu falei para vocês, em Isaías 14? Que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, certo? Ele queria ser a imagem de Deus, ele queria ser como Deus. E o que Deus fez? Deus não permitiu que Satanás fosse isso. Ele deu isso para o homem. Por isso você que está me assistindo, você tem o privilégio de ser semelhante ao Altíssimo. Você, meu querido, você é a imagem de Deus. Você não é como um cachorro, Deus não é como um cachorro. Quando você quer ver Deus, você vê o seu irmão, certo? O seu irmão, ele é a semelhança, a imagem de Deus, ok? Então você tem o privilégio de ser semelhante e ter a imagem de Deus. Qual que era o outro detalhe que Satanás queria? Poder. Satanás queria poder lá no céu, ele queria dominar tudo, ele queria governar o céu. Deus não permitiu. Porém, Deus permitirá que o homem governe aqui na terra. Então ele deu a imagem dele, a semelhança dele e o poder para o homem dominar a terra e os animais. Tudo que Satanás queria, Deus deu para você e para mim. Por isso nós temos que valorizar, certo? O que nós somos. E o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Não só simplesmente criaturas, somos filhos de Deus, ok? Eu quero que você entenda que nós somos a semelhança do Altíssimo, ok? Eu vou ler para você o versículo 1, o capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, ok? O que é isso? Isso é poder. O homem domina tudo aqui na terra, certo? O homem tem o poder de dominar. O Senhor deu esse poder a nós, ok? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Nós temos o poder aqui na terra para que nós possamos exercer esse poder, ok? Eu quero que vocês entendam que você é uma
Você é um filho de Deus. Você não é muitas pessoas podem falar, ou você pode pensar, eu sou um lixo, eu sou um zero à esquerda, não, você não, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é a imagem de Deus. Você é o filho de Deus, o Deus do universo, que criou todo o cosmo. Você está entendendo o tamanho do seu Deus? O seu Deus criou todo o cosmo, todas as galáxias, todas as estrelas. Foi Ele que criou, Ele criou tudo. E você é filho dele. Então quando o diabo vem lançar na sua mente que você é isso, que você é aquilo, que você é fraco, que você... Não, fraco é ele, porque ele estava lá, ele estava lá no reino de Deus. E ele foi fraco, e ele perdeu a coroa dele, ok? Ele perdeu a coroa. E eu quero que você entenda isso, que hoje quem reina somos nós. Hoje quem reina aqui somos nós, ok? Ok? Então, continuando o vídeo, eu quero que vocês entendam que o Senhor nos deu poder. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui ele está enfatizando que ele criou o homem e a mulher. Mas depois ele vai explicar, ok? Como foi a criação do homem e como foi a criação da mulher, ok? Então eu quero que você entenda, certo? Versículo 28, só para encerrar. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. O 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Então até aqui, meu irmão, versículo 29. O homem não comia carne, o homem comia frutos, o homem comia folhas, as coisas que davam semente. Aqui o homem não matava animal para comer. Vou deixar bem claro. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então o homem não matava animal para comer, ok? Não precisava. Nós comia os frutos que davam semente, ok? Então, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Ok, aqui ele já dá uma segunda ordem. Lhe será para mantimento. Ok? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez foi muito bom. Aqui quando ele fala da criação do homem, tá? Ok? Quando criou os animais era bom, mas quando Deus criou o homem era muito bom. Ok? Houve tarde e manhã o sexto dia. Ok? Aqui houve tarde e manhã o sexto dia. Meus amigos do canal, eu agradeço a vocês por hoje, por essa mensagem de hoje. Hoje eu vou parar por aqui, ok? Espero que vocês tenham ganhado muito do Senhor, ok? E vocês possam se inscrever no canal, tá? E eu gostaria que vocês compartilhassem para que nós possamos trocar uma ideia. Eu quero saber o ponto de vista de vocês. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos aprender, vamos ler a palavra, vamos se alimentar das coisas do alto, vamos se alimentar das coisas de Deus, ok? Por hoje eu paro por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado por ver esse vídeo, ok? A você, se inscreva no canal, ok? Muito obrigado.